E Luiz, me fala um pouco assim, o que que é o conceito de futurismo, né? Que é uma palavra muito usada hoje em dia, às vezes mal usada, né? As pessoas não têm muito noção do que significa, né? E o que que as pessoas buscam, as empresas, os seus projetos, como que o futurismo entra no dia a dia do teu trabalho, da EIO? Como que você chegou nisso? Porque quando eu te conheci você era empreendedor, né? E a gente pode juntar um breve histórico para chegar em futurismo e aí a gente tem vários temas que a gente pode falar pela frente. Não, show, acho que é isso mesmo. Cara, é assim, primeiro que é muito legal o que você falou no começo, né? Não tem nada de bola de cristal, né? Se alguém te falar que prevê o futuro, pode ter certeza que é um charlatão ou é alguém super poderoso com um negócio que eu nunca vi na vida. Pode ser que exista, não vou dizer que não. Mas o grande lance é desenhar cenários. Basicamente é uma ciência, um ramo que analisa cenários para frente, que identifica sinais, hipóteses, tendências para construir um cenário para o futuro. Qual a vantagem de você construir um cenário? Com as coisas mudando na velocidade que elas mudam, e hoje em dia isso é já batido, né? Há alguns anos não era. Quando a gente estava lá na Livraria Cultura, não era isso, não, as coisas mudam muito. Isso é uma coisa que a gente falou tanto agora que parece que a gente sempre soube disso, mas houve um momento de transição em que a galera não entendia, sobretudo das grandes corporações e a grande maioria das pessoas, em startups se falava muito disso, mas no macro ainda não era uma coisa muito falada. E aí, o que acabou acontecendo é que isso virou mainstream. E se virou mainstream, todo mundo está acostumado com a grande velocidade, só que ela está ficando cada vez maior, justamente porque as pessoas estão mais acostumadas, com mais acesso, com mais possibilidade de transformações, a velocidade de tudo aumenta, né? Você vai corroendo a relevância. Então, você traçar cenários te permite se preparar para aproveitar oportunidades e evitar riscos. E aí, parece meio binário, mas é meio assim mesmo, né? Todos os dias as empresas e os profissionais aumentam ou perdem relevância. Você nunca tem um momento de ou você está estável, não, é difícil, geralmente você está ou perdendo ou ganhando muita relevância. Então, exemplo fácil para o pessoal contextualizar, pega um Zoom da vida, ou Meets, ou qualquer uma dessas plataformas que todas já existiam, vale dizer, antes da pandemia, né? A gente não criou nada agora, tudo isso já existia. Elas roubaram relevância, sequestraram relevância das companhias aéreas, por exemplo. Percebe que não é linear, né? É muito transversal, mas tanto que o Zoom começou a valer a mesma coisa que as 12 principais companhias aéreas do mundo. Então, esse sequestro de relevância fez com que as companhias perdessem, o Zoom ganhasse. E depois de um tempo, com o final da pandemia, isso diminui um pouco aqui, aumenta dali. O Google, quando surgiu, páginas amarelas, subtrai totalmente a relevância, joga para a internet e tal. E tem N exemplos. Tem exemplos mais gritantes, com delta maior, e tem exemplos menorzinhos. Então, a ideia de traçar cenários é para manter sempre à frente, sempre crescendo, sempre aumentando a relevância. E isso, como você bem colocou, se tornou uma coisa agora meio em voga, assim, né? Começou a crescer. E aí, já fazendo um paralelo, né? Você falou, pensando em carreira, né? Eu sou lá atrás jurídico, formação em direito, quer dizer, bem lá atrás. Nessa jornada toda, me levou para startups, me levou para um mundo desses de transformações, de velocidade, de etc. Startups dando certo, dando errado, o próprio Easy Park, que foi o que você mencionou na época, acabou não funcionando, o que, aliás, é bem recorrente em startups, vale dizer, né? A galera fala, nossa, mas como assim? Faliu? A grande maioria vai para o Beleléu, o que é o maior mérito, inclusive, para as que não vão. E nesse cenário de tentar preparar para poder aproveitar essas para frente, nessa pivotagem que as startups fazem, etc., eu comecei a ficar numa intersecção entre grandes empresas e as pequenas, que era aquela coisa que o pessoal fazia um pouco de open innovation, que agora também está mais no mainstream, vamos dizer assim, de você conectar essas duas pontas, porque de um lado você tem a empresa com grana, acesso, capital humano, um monte de coisa e meio engessada, e de outro você tem as startups ágeis pra caramba, mas sem grana, sem marca, sem gente, tipo, ferradas, mas com a cabeça certa, né? Então você tem a cabeça e você tem a musculatura. Então nessa intersecção eu via muito valor. No meio do caminho surgiu o Hub São Paulo, me convidaram e eu tive dentro do governo do estado de São Paulo, trabalhando em inovação dentro do governo, que é um negócio muito diferente, porque era uma... Veja, o governo é o maior player da economia, né? A gente concorde ou não, ele, ao meu ver, infelizmente é o maior player da economia. Eu falei, isso pode ser interessante. Então, essa intersecção entre academia, governo, empresas e ecossistema de inovação, ali tinha um mix interessante. E começou a ser recorrente as empresas começarem a procurar como é que elas fariam, o pessoal chama de transformação digital, mas como é que elas fariam para estar a par das mudanças de agora. Isso está tão na moda agora, eu estava comentando com o meu time esses dias, todo mundo que está acompanhando a gente, você inclusive deve ter visto propagandas, por exemplo, de grandes bancos, não vou mencionar, começa com Bra, termina com Desco, e falando o futuro sei lá o quê, a Sadia, futuro sei lá do quê, outras...
se você pegar as marcas de fora do Brasil, inclusive, se fala muito de futuro, a pandemia acelerou isso demais. Eu acho que o que foi, que você falou até de mau uso, o que foi o coach lá atrás é capaz de virar. Agora, como tem coaches excepcionais, eu já tive todo o preconceito do mundo, e depois que eu participei de alguns treinamentos, eu inclusive menciono sempre, não é jabá, mas o líder do futuro lá da Crescimento é transformador, e inclusive o cara que me levou para fazer esse curso como convidado, que é CEO deles hoje, que é do Grupo Cegos e tal, que é o André Marim. Eu não sei se você o conhece, mas o Marim foi fundador de uma startup que permitia conectar peer-to-peer para carro. Você podia alugar o carro de alguém, podia alugar o seu carro e coisa e tal. E também não sucedeu, porque sharing economy no Brasil, o exemplo do que era o Easy Park, é uma coisa mais complexa. E ele hoje está lá e é um curso transformador. Então tem coach muito ruim, tem coach muito bom. Eu acho que dentro do espaço de futuro vai começar a acontecer a mesma coisa. Você tem profissionais excelentes, isso no mundo inteiro e já há décadas, que trabalham com governos, trabalham com empresas enormes, trabalham com empresas menores. E no Brasil a mesma coisa, e você vai começar a ter os meio charlatões, ou sei lá, aquele lá não tem o que fazer, eu ponho aqui, ó.